Pessoal, então revisando agora, eu fui ver que a aula passada acabou saindo sem o som, mas como eu já tinha até apagado aqui e gravado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma explicada do que foi que eu fiz, mas claro que se vocês olhar toda a videoaula passada, vocês vão ver passo a passo tudo que foi que eu fiz. Então vejam que antes, até então, eu tinha uma função única aqui, certo? Que eu tinha uma função aqui específica para o número 9, certo? E ele jogava o número 9 aqui para cima, por exemplo. O que eu fiz agora? Criei uma função única, uma função chamada LeNúmero, que vai servir para todos os números. Então, em vez de eu ter uma função aqui, ó, F9, F8, F7, F6, ou seja, em vez de eu ter várias funções aqui, uma para cada uma delas, tenho várias funções, uma para F1, outra para o 2, outra para o número 3. Então, vou ter uma única função aqui em cima, uma única função, tá? Que simplesmente quando eu clicar, por exemplo, no 1, vejam que no 1 clique dele, eu chamo aquela função e passo o número 1. Quando eu clico no número 2, eu chamo a função e passo o número 2. Eu clico no número 3, eu chamo a função, certo? E passo o número 3. Então, é isso tudo que a gente fez com esse meu método. Então, um método único resolveu todo o nosso problema, certo? E aqui eu passo o parâmetro do tipo inteiro, ok? Beleza. Depois, para finalizar, por último, o que foi que eu fiz aqui, ó. Vejam que quando eu clico aqui, ó, no 4, no 5, no 2, no momento que eu clicar no mais e clicar de novo no 3, por exemplo, ele teria que limpar aqui, certo? Para ele dar continuidade normal à calculadora. Porém, vejo que ele simplesmente vai adicionando, não importa o que eu clique, ele vai adicionando. Então, o que a gente fez aqui, ó? Eu criei um método, aliás, método não, eu criei só uma variável aqui, chamado clicou operações, botões de operações, do tipo boolean, seja verdadeiro ou falso, apenas para quê? Apenas, então, para... onde é que eu estou aqui? Apenas para que ele saiba, quando eu clicar, por exemplo, no... Deixa eu botar aqui, ó. Se quando eu clicar no 5, por exemplo, e clicar no menos, eu vou dizer para ele, então, que aquela minha variável aqui, ela recebe true, certo? Daí quando eu clicar no 8 de novo, ele lê aquela variável, se for true, ele limpa e põe o 8 assim, certo? E quando eu clicar no 6, ele vai ler aquela variável, se for false aquela variável, certo? Se for false, ele coloca o 6. Ao clicar no 5, se for false, ele coloca o 5, certo? Aí eu cliquei no menos, por exemplo, aí eu vou dizer que aquela variável recebe true. Então, quando eu clicar no 2, por exemplo, ele iria limpar aqui e eu botar o 2. Então, é para isso que a gente clicou este meu botões operações aqui, certo? Bom, então, por default, pessoal, ou seja, quando a minha aplicação iniciar, ela, por default, ela é falsa, ou seja, quando eu entrar na minha aplicação... Opa, o que eu estou com o NetBeans aqui? Ah, esse aqui é um curso de NetBeans que eu fiz uma vez aqui, que inclusive também mostrei a calculadora. Tudo bem, vamos voltar aqui pro Flex, que é o que me interessa. Então, aqui, quando eu executar a minha calculadora do índice, o default que ele entra é falso, ou seja, no momento que eu ir clicando aqui, ele sempre vai adicionando do lado. Agora, quando eu clicar num desses aqui, eu quero então que ele fique verdadeiro, e aí ao clicar novamente ele vai modificar. Então vamos ver aqui como é que eu vou fazer. Então, ao clicar, por exemplo, no botão mais, certo? Vamos criar um método chamado então operação, certo? Operação, pronto. Ok? Então, clicou na operação, vamos colocar assim, operação soma, certo? Depois a gente vai ter que criar, na verdade, um método que seja padrão, mas veja que ele, ao clicar, então, chama operação soma, que nós nem criamos ainda, certo? Então, public function, daí vamos criar aqui operação soma, por enquanto vamos definir com tipo void, certo? E a única coisa que eu vou fazer agora, por enquanto, nesse momento, é dizer, pessoal, que aquele meu clicou
botões e operações, recebe true, certo? Ou seja, quer dizer que eu cliquei num botão de operação, certo? Beleza? Então aqui, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Antes de a gente jogar o valor, a gente vai perguntar para ele o seguinte: se esse meu clicou operações de operações for igual a false, se for false, aí ele vai adicionar do lado, certo? Agora, se não, quer dizer, se eu cliquei no botão de operação, aí ele não vai mais adicionar do lado, tá? Ele vai ter que, ele vai dizer que o TF valor text vai receber o número lido, certo? Ou seja, ele vai limpar o cara e vai receber o número lido. Vamos testar isso aqui para ver se vai funcionar. Opa, número lido, o que deu aqui? Vamos ver. Valor tipo string. Ah, tá, ok. Na verdade, aqui deu certo porque eu jogo um texto, daí jogo um número. Então, ele automaticamente ele consegue concatenar aqui, certo? Como aqui eu não tenho nenhum texto antes e esse aqui não é tipo texto, é um inteiro, eu preciso converter ele para string. Então, to string, certo? Agora rodando. Pronto, agora já vai passar. Beleza. Então, olha só, eu estou clicando 4, 5, 2. Vou clicar no mais. Vou clicar agora no 6. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Só que agora, olha o que aconteceu aqui, ó. Agora, toda vez que eu clico aqui, aí aquela minha variável lá, tá true. Então, eu vejo que ele sempre limpa, ó. Ele está sempre limpando. Então a gente vai ter que dizer para ele, né? A gente vai ter que dizer para ele que ao clicarmos aqui e ele adicionar, automaticamente volte a ficar false ele, certo? Então, deixa eu ver aqui. Se for false, joga para lá. Se não, ele joga para cá. Mas sempre depois que eu cliquei em qualquer número, primeiro ele analisa, claro, certo? Mas depois disso, ele sempre já define como sendo falso, porque daí volta a ficar normal, tá? Então, o clicou operações recebe false, porque daí a próxima vez que tu clicar de novo, ele automaticamente ele vai entender que, automaticamente ele vai entender então que o cara já clicou no número, então o próximo número ele vai estar adicionando aqui em cima. Então vamos lá, 4, 2 mais 6, ó, limpou lá, 9, 8, beleza, mais vai ter que limpar 1, 2, tá? Agora se eu clicar nos outros aqui, vezes, e não vai mudar nada, ó. Só quando eu clicar no mais de novo, olha só, perfeito, pessoal. Ou seja, isso aqui está funcionando agora de forma perfeita, certo? Só que a gente tem que fazer agora com que isso aqui funcione para todos os outros botões, tá ok? Então, na verdade, a gente vai fazer o que? Na próxima videoaula, vamos fazer com que para qualquer um desses que eu clicar aqui, ele vai chamar esse método aqui, clicou operações, operação soma, enfim, para que ele então funcione não só para o mais, como para todas as botões de operações. E veja que a gente nem começou a calcular ainda, né? Estamos a recém montando aqui, usando a lógica para que isso aqui funcione da forma correta, tá bom? Então um abraço, até a próxima videoaula, tchau!